Tem um lugar no Rio de Janeiro que eu não indico. Eu tenho tanta coisa para falar desse lugar, eu não indico. Tudo bem, Rio de Janeiro, beleza do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, toda essa função. Mas a pessoa que vai para o Rio de Janeiro, ela busca praia. E esse lugar não é praia. Já começa errado. Rio de Janeiro, a gente já entende por praia. Então, se não for praia, não sei por qual motivo a pessoa visitaria um lugar tipo assim. Uma confeitaria, né? É importante citar que as confeitarias antigas, principalmente as antigas no Brasil, são portuguesas. Então, uma confeitaria portuguesa que teoricamente teria os melhores doces vindos de Portugal, né? E essa, inclusive, é uma grande, um grande motivo para se visitar essa confeitaria, mas não é a confeitaria Colombo, que é a mais conhecida do Rio, que tem todo um glamour, toda uma chiqueza. Tu encontra gente da Globo, tu encontra gente de tudo que é lugar. Então, se não é a confeitaria Colombo, sinceramente, eu já não indico uma outra confeitaria que fosse. Mas tudo bem, é uma confeitaria portuguesa, que é antiga, 1940, uma coisa assim. Então eu acho que de repente até valeria alguma das possibilidades. É na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, é uma rua muito antiga. Ela era uma rua onde tinha os jornais da época de 1780, 1790. Era onde teve o primeiro bonde no Rio de Janeiro, onde teve o primeiro cinema no Rio de Janeiro, onde teve o primeiro telefone no do Rio de Janeiro. E por que Rua do Ouvidor? Ouvidor era um cargo que tinha no governo geral, né? No governo geral, que era o Brasil. Quando os portugueses tomaram conta daqui do Brasil, já tinha, desde 1494, uma divisão do mundo entre Espanha e Portugal. A parte brasileira de Portugal foi dividido nas capitanias hereditárias. Então, quando os portugueses tomaram conta do Brasil, colocaram as capitanias hereditárias, deram um pedacinho de terra para cada um dos amiguinhos lá do rei de Portugal. Só que lá em 1545, mais ou menos, foi visto que já não estava dando muito certo. Os caras estavam muito cagando para o que estava acontecendo, entendeu? Então criou-se o governo geral. O governo geral, ele aí sim tinha de fato um governador geral, que era inclusive o Tomé de Souza. Esse governo geral, aí ele tinha outros cargos que eram tão importantes quanto. Um desses cargos era do ouvidor, que era como se fosse o responsável jurídico, assim, ele que resolvia as questões mais jurídicas, como se fosse o judiciário, mais ou menos. Não era, mas como se fosse. Nessa rua, lá no Rio de Janeiro, morava então o ouvidor do Rio de Janeiro. Era o responsável por todas essas tretas jurídicas. Então, se chamou essa rua onde tem a confeitaria Manon, se chamou de a Rua do Ouvidor. Claro que a confeitaria Manon é muito mais recente, né? Como eu falei, acho que é 1940, 1930, enfim. Mas nessa rua se chamava Rua do Ouvidor. Então era uma rua muito importante. Inclusive tem até uma crônica do Machado de Assis, né? O livreiro da Rua do Ouvidor. É uma rua muito conhecida. Tudo bem, é uma rua clássica, uma rua antiga, uma rua importante para o Rio de Janeiro. Ah, bacana, legal. Mas é uma rua que não passa carro. Como é que tu vai indicar um local que não passa carro na rua? Aí tu quer de repente chegar com o teu carro, com o teu Uber, tu já não vai conseguir, tu vai ter que parar, tipo, longe, tu vai ter que ir, não sei, um carrinho de golfe não vai ter. Eu já não indico, mais um motivo para não indicar, tá? Rua do Ouvidor, tudo bem, já falei, Rio de Janeiro, não seria muito essa... Não seria muito problemático da gente visitar um lugar no Rio de Janeiro, porque tudo no Rio de Janeiro é meio bonito, né? Mas essa confeitaria,
ela não é totalmente linda porque ela está passando por ela está precisando de reforma. Tá visto que ela está precisando de reforma, apesar de ser antiga. Eu acho que ela deixou. A gente nunca pode deixar que o antigo fique velho, né? Acho que uma coisa é ser antigo, ser vintage, né? Ser algo que traz uma história, que traz uma importância em toda a história, mas não pode confundir com algo que seja velho. Não dá para admitir isso. Então, pelo fato de ser velho, ela já ultrapassou ali o limite do velho, né? O limite do antigo para o velho. Então, acho que eu já não indico. É uma confeitaria, é a confeitaria Manon, mas ela também tem self-service. Cara, coisa antiga tem que ser esquema antigo, entendeu? Tem que ser a pessoa chegando ali para te atender, tem que ser não aceitar cartão, não aceitar Pix. Tem que ser um negócio mais raiz, na minha opinião. Então, mais um motivo para eu não indicar. Os doces, as tortas e toda a parte de alimentação da Manon, ela é muito boa, muito boa. Só que ela não, o atendimento da confeitaria, as pessoas reclamam do atendimento dela. Então é mais um motivo para não indicar. Pensa bem, todo esse tempo, né, esse tempo que a confeitaria traz, poderia ter um outro tipo de atendimento. E antigamente não se tinha um atendimento pior do que agora. E olha que a gente está falando de Rio de Janeiro, onde o atendimento as pessoas são bem solistas, as pessoas são bacanas, elas contam história. Geralmente tu pega um Uber no Rio de Janeiro, ele vai te contar a história de algum famoso da Globo, que ele pegou no Uber dele, que ele carregou para algum lugar, ou vai contar alguma fofoca de algum. O carioca, ele tem essa manha. Não pode ter um atendimento ruim na confeitaria. Enfim, beleza. A estrutura por dentro da confeitaria, ela ainda traz um certo período do Brasil, né, início do século passado, que ainda mostra um pouco como que era esse período. A própria nave, digamos assim, da confeitaria, ela simula, ela imita um navio, que é o Serpa Pinto, que era um navio importante da época. Mas ela tem uma luz azul, ela tem uma luminária azul no teto. Aí acho que tira todo o propósito. Eu não indico tu ir num lugar que tem traços de antiguidade, que ele de alguma forma remonta algo do passado com uma luminária azul. Não tá fazendo sentido. Sinceramente, por enquanto, tô tentando te dizer que não vale a pena, tô tentando te tirar dessa furada que é ir lá. Tudo bem. Eles têm um doce chamado madrilenho que diz que é uma receita só deles, né? Uma receita de família que é muito boa, e todo mundo vai lá para experimentar esse doce, mas é um doce feito de goiabada. Pensa bem, a goiabada já não é um doce, porque doce é tipo uma Marta Rocha, né? É uma banoffee. Doce é tipo um sagu, pode até ser um doce. Agora, goiabada não é doce, cara. Goiabada, doce de batata, doce de, sei lá, doce de figo. Cara, isso não é doce, entendeu? Isso é um negócio que meter açúcar numa fruta não dá pra dizer que é um doce. Aí pega-se isso, a goiabada, que já não é doce, e aí se faz um outro doce com essa goiabada. Pensa, e esse é o carro-chefe do lugar. Sinceramente, não tem muito sentido. Não indico mesmo que se exista a possibilidade de ir num lugar onde o principal doce é um doce que já existe. Não faz muito sentido. Tá bem, é a confeitaria onde foi gravado o Ainda Estou Aqui, o filme do Walter Salles, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Concorre a 3 Oscars. Pela primeira vez o Brasil concorre
em três categorias. E na categoria de melhor filme, de fato, a Fernanda Torres tem uma chance de ganhar a melhor atriz. Tudo bem, é a confeitaria onde foi gravado parte desse filme. Aquela cena, sabe aquela cena que eles estão ali sentados num restaurante, que na verdade não era nem o restaurante não é nem a Manon, né? Eles estariam imitando um outro restaurante que a família frequentava muito e que na verdade já não existe mais, um restaurante em Copacabana. Mas esse restaurante, as pessoas estão indo por causa do filme, só que na verdade não é nem um local, Eles tiveram que transformar um pouco o local, mantiveram, obviamente, esses traços mais antigos, né, para poder dizer que seria um lugar mais antigo, até porque ele guarda esses traços no Rio de Janeiro. Então seria uma forma, né, de mostrar, uma locação para poder mostrar como que o filme seria baseado naquela época, né? Sinceramente, não indico a Confeitaria Manon. Acho que não seria uma boa visita. Não sei se fui suficientemente convincente para te dizer o quanto não tem tanto atrativo lá, mas é no Rio de Janeiro. É uma confeitaria antiga, então de repente é a visita. Valeu.